Opa, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E hoje, como não diferente das outras aulas, nós vamos falar sobre AWS, mais um recurso muito bacana que eu vou passar hoje para vocês. E esse conteúdo vai ser sobre Switch Role. Então é uma funcionalidade ali na AWS. Mas então, o que é esse Switch Role? O Switch Role, ele nada mais é que permite que um usuário ali na console da AWS possa assumir uma função. E o que é essa função? Uma rule, né, na conta AWS. Então esse usuário ele consegue assumir uma função cuja aquelas funções ou aquela função tenha permissão para fazer algo com as políticas, né? Então as políticas ali na AWS nada mais é que são as nossas ações que a gente pode fazer em tais recursos, como por exemplo, criar instâncias EC2. Então um usuário consegue assumir uma função onde aquela função possa criar instâncias EC2, como um exemplo, tá? Mas ele é bacana que a gente pode assumir uma rule da própria conta AWS, ali onde aquele usuário do IAM está criado, e o que eu vou passar para vocês é que um usuário possa acessar outra conta AWS assumindo essa função de uma outra conta. Ou seja, se o meu usuário aqui chamado Cláudio, da minha conta, ele tenha todas as permissões necessárias ali e ele é limitado, ele só pode criar instâncias EC2. Na outra conta do meu cliente, por exemplo, eu tenho uma rule, uma função, permitindo que a minha conta do Cláudio possa acessar. E naquela política, naquela função, onde tem uma política, possa fazer mais coisas. Então esse meu usuário Cláudio aqui, que só tem permissão de criar instância EC2, ele vai poder assumir aquela rule daquela outra conta, de uma conta B, onde ele possa então fazer mais coisas cujas as políticas estão anexadas naquela função. Fica um pouco complicado, mas vou mostrar aqui na prática, vai ser bem mais simples para vocês entenderem. Bora lá! Então aqui, como sempre, a documentação da AWS, tá? Então aqui na nossa documentação da AWS está escrito aqui, alternando para uma função, que é o nosso switch rule. Ela vem como default em inglês. Quem tem dificuldade em inglês, traduz a página, vem aqui para o português. Então ela é uma função, né? Então é um conjunto de permissões, que são as políticas, que possa acessar os recursos da AWS. Então é como se fosse um usuário do IAM, só que não é um usuário. É um conjunto de permissões onde nosso usuário vai poder assumir aquela função, tá? Então, bem resumido, aqui tem a documentação, onde tem bem mais detalhes de várias coisas que a gente consegue configurar nas funções. Bom, menos delonga, vamos lá. Eu tenho esse usuário, já estou logado no usuário chamado Cláudio. Esse usuário, ele é um usuário do IAM, ele não é usuário root. E aí vem o detalhe, o usuário root não tem a funcionalidade do switch rule, tá? Então aqui ó, como que eu acesso o switch rule? Clico no nome, aqui no canto superior direito, vai ter um botão chamado switch rule, para a gente alternar função. Aqui nessa questão, com o usuário root não tem esta funcionalidade, então é só a gente consegue assumir rule através de usuários do IAM. Mas por que não do usuário root? A AWS ela já fala, né, que não é para as melhores práticas usar usuários root da conta. Sempre deixar com MFA, colocar uma senha e guardar. Por melhores práticas de segurança, não é bacana a gente ficar usando o usuário root, tá certo? Então nós temos aqui um usuário chamado Cláudio e ele tem permissão somente para acessar o S3. Então se eu acessei aqui o S3, já me mostrou todos os meus buckets, mas se eu acessar aqui minha instância EC2, vocês percebam que está com erro. Eu não tenho permissão para acessar a instância EC2, tá bom? Então guardem essa conta. Essa conta aqui é do Cláudio. E eu tenho um outro navegador com um usuário chamado Claudio.vieira, tá? Esse aqui é da conta chamada Prova AWS. Esta conta, Claudio.vieira, esse usuário aí ele já tem permissões totais. Então ele tem uma permissão administrativa. Então se eu entrar em instâncias EC2, eu tenho minhas instâncias, eu consigo acessar todos os recursos com o usuário Claudio.vieira de acordo com o IAMD. Tá, mas agora qual que é o cenário?
O cenário é o seguinte, eu quero que a minha conta, Cláudio, meu usuário Cláudio aqui, da minha conta 7513, possa acessar e criar instâncias na conta do Claudio.Vieira, na conta chamada Prova AWS. E aí, como que eu faço isso sem eu ter que conectar com o usuário daquela outra conta? Fazendo o Switch Rule. Então, eu venho aqui em Switch Rule, eu venho aqui em mudar de função e vou ter que preencher alguns dados. Eu vou ter que preencher o ID da conta que eu quero conectar, o nome da função que a gente vai criar, que tem que ter uma função permitindo essa conexão, né? Senão qualquer um poderia conectar, e o nome de exibição, tá bom? Então vamos lá criar nossa função na conta que nós queremos conectar. Então, indo para a nossa conta que nós queremos conectar, vamos no serviço chamado IAM para a gente criar uma nova função permitindo que a conta do Cláudio, @75 alguma coisa, possa conectar nessa conta chamada Prova AWS. Vem em funções, ou aqui do lado funções, vamos criar uma nova função. Normalmente a gente cria função para o serviço da AWS, onde um serviço possa assumir uma política, né, uma responsabilidade. Mas nesse caso, nós vamos usar contas da AWS. E como eu falei, nós podemos criar funções baseadas na própria conta ou de outra conta. Aqui nós vamos passar então o ID da conta que eu vou permitir que conecte na minha. Ou seja, eu tenho que passar aqui o ID da conta do Cláudio, aqui, deixa eu dar um cancelar. Aqui dessa conta Cláudio, da conta 7513, eu vou copiar este ID, vou voltar na conta que eu quero conectar e vou colocar aqui. Ou seja, eu estou criando uma função para que permitindo que a conta 7513 possa assumir essa função, tá? Aqui tem outras configurações, não vamos entrar em detalhes, vamos em próximo. Aqui nós temos que selecionar uma política. Então, quem assumir esta função vai poder fazer o que na nossa conta? Vai poder criar instâncias EC2, por exemplo. Então, vamos colocar aqui EC2 full mesmo, só para fins de laboratório, tá bom? Digitei EC2, tá no filtro, Amazon EC2 full apps. Vou para o próximo. Aqui é importante dar o nome da função. Então, o nome da função, vou colocar Assume Rule. Aqui ele já está dando um resumo, tá? Então eu estou criando uma função, então que ele está permitindo que esta conta possa assumir uma função. Prontinho. Já criei então uma rule, tá? Uma rule do que? Permitindo que a conta 7513 possa assumir funções. Agora, então como que eu conecto lá nesta conta? Primeiro, eu preciso ter o ID da conta que eu quero conectar. Então, vou copiar o ID da conta que eu quero conectar. Pensem nessa conta como uma conta de um cliente, tá? E agora, eu volto aqui para a minha conta do Cláudio, do 7513. Venho aqui em Switch Rule, mudar função e coloco aqui o ID da conta que eu quero conectar. E qual que foi o nome da função que eu criei na conta que eu quero conectar? Assume_rule. Aqui eu posso colocar o nome de exibição, eu posso colocar aqui como cliente 1 e dar uma corzinha para ele. Então eu vou colocar aqui um azul, mudar função. Perfeito, eu já assumi uma rule, aqui em cima percebam que ele colocou em azul chamado cliente 1, então ele deixa aqui um histórico que eu estou com o cliente 1. Eu estou com a conta original, que é o Cláudio, na conta 7513, mas ele está com uma rule assumida, né? Então ele assumiu uma função de outra conta. Agora sim, percebam que aqui em instâncias EC2 eu já consigo acessar a instância EC2 da conta original que eu criei aqui. Então, se eu acessar a instância EC2, percebam que são as mesmas instâncias. Mas lembra que eu dei a política nessa função somente para instâncias EC2? Então, se eu voltar aqui na que eu assumi a função, se eu tentar acessar o S3, por exemplo, ele não vai me mostrar nem o bucket da conta, porque eu só permiti que ele criasse ou acessasse instâncias EC2. Então ele não me mostrou nenhum bucket. E aqui na conta original, se eu tentar acessar o S3, vai ter vários buckets ali. Ó. Então, voltar aqui para vocês. Então percebam que essa é uma funcionalidade muito boa, onde a gente pode ter vários clientes, a gente pode criar essas rules em cada cliente, permitindo o ID da sua conta, e aí você vai e cadastra ali na Switch Rule todos os seus clientes. Então, se você precisar fazer uma
uma modificação, alguma manutenção nas contas dos clientes de vocês, você basta assumir a função que vai permitir fazer, de acordo com a política que você determinou naquela função, toda a modificação, criação e assim por diante. E aí você consegue fazer todo ali, dar o suporte, enfim, fazer algumas implantações, tá bom? Antes de mais nada, tem um detalhe muito importante que a gente tem que ter no usuário que vai fazer a conexão, que ele vai assumir a rule. Então, vou mostrar agora um novo detalhe, tá? Então, este usuário aqui, deixa eu sair aqui, ó, vem aqui em switchback, eu saio da função que eu estava conectado. Percebo que eu saí, ele já mostrou os buckets da minha conta, chamado Claudio 7513, tá bom? E aqui ele fica um rule histórico. Então, se eu clicar aqui, ele já alterna novamente da conta. Só que, para que eu faça esse switch rule aqui, eu preciso de uma permissão neste usuário, tá? Então, este usuário aqui do Claudio, ele precisa de uma política que permita assumir rules. Então, é simples assim. Como que eu faço, então, uma política dessa? Como esse usuário só tem acesso à instância C2, eu não vou ter, então, acesso ao IAM, por exemplo. Então, nós vamos ter que acessar aqui a nossa conta administrativa para poder fazer o acesso. Então, aqui eu não tenho, vou deslogar desta conta, vou logar com uma conta que tenha permissão, né, administrativa para a gente mudar ali o nosso switch rule. E a conta de laboratório é a conta root normal, sem problema. Então tá, entramos aqui em nosso IAM, aqui em usuários, temos aqui então o nosso usuário Cloud que a gente estava logado. Dentro do usuário, vocês vão ter que criar uma política personalizada com o quê? Apenas com a ação do STS para assumir rule de qualquer recurso. Ele pode assumir qualquer rule de outras contas ou da própria conta. Então crie esta política. Como que cria a política? Vamos fechar aqui, vamos excluir, vamos adicionar permissões. Vamos anexar uma política, vamos criar uma nova política. Serviço, vocês vão digitar o STS. Em ações, vocês vêm aqui em gravações e vai colocar a ação para assumir rule. E em recursos, vocês vão colocar todos os recursos. Próximo, revisar e dar um nome. Vou colocar aqui a rule 2, criar política, tá? Então, lembrando, se o usuário que vocês vão conectar não é administrativo, criem esta política para que ele possa usar o switch rule, tá bom? Recapitulando, duas contas. Uma conta que nós queremos conectar, nesta conta que nós queremos conectar, nós vamos criar uma função permitindo o ID da conta que eu estou conectando. Então, a conta que eu vou usar para conectar nesta conta, então pense assim, conta A vai conectar na conta B. Na conta B, criei a função permitindo o ID da conta A, beleza? Vou aqui na conta A, tenho esta política permitindo que ela possa usar o switch rule, vou nessa conta A, coloco o ID da conta B e o nome da rule que eu criei na conta B para que a nossa conta A possa acessar a conta B, tá? Então, fica um pouco confuso, mas aqui na prática, vocês assistindo aqui o vídeo aula, fazendo aqui passo a passo, acho que vocês vão conseguir entender. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E se vocês gostaram aqui dessa mais uma aula, deixe seu like, se inscrevam aqui no nosso canal para que nós possamos colocar mais conteúdos para vocês sobre a AWS, tá bom? Espero vocês numa próxima aula. Valeu!